Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Esta é a parte 4 sobre os critérios de desempate. Continuando as configurações da tabela, na última aula fizemos algumas fórmulas aqui para classificar as seleções, mudamos a estrutura aqui e agora vamos diretamente aqui para as fórmulas. Vamos começar aqui calculando os pontos. Aqui é uma função PROC-V, igual PROC-V, abre parênteses, vou procurar a seleção, ponto e vírgula. Vou procurar essa seleção aqui no início, ó, selecionando as 4 seleções aqui do grupo A. Vou aqui até esse total e vou contar as colunas. Então, eu quero a informação dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto e vírgula 7, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses. Aqui eu já vou fixar, selecionar o intervalo F4, Enter. Então, tenho a pontuação da Alemanha. Puxo aqui. E aí, como eu tinha dito, né, classificamos, colocamos aqui ó, as seleções com mais pontos já na frente. Vou selecionar aqui, tirar o cifrão, ó, localizar e selecionar, substituir, cifrão por nada, substituir tudo. Ok, fecho. E aí, quando tiver essas fórmulas para copiar, eu vou fazer assim, ó, a gente tem 6 grupos. Então, está selecionado, Ctrl C, vou colar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, que aí nós viemos até o final da primeira rodada, grupo F. Totalizando 24 linhas aqui de fórmulas para as 24 seleções. Ctrl C, Ctrl V de novo para a terceira rodada. E aí, como eu comentei também na aula passada, esses cálculos aqui vão ficar só na primeira fase. A partir das oitavas, vão manter isso daqui. Se for necessário adicionar fórmulas depois aqui, para classificação geral, beleza, a gente adiciona, mas a princípio vai ficar aqui. Estamos aqui com os pontos. Agora vamos para o confronto direto. E aí, qual é a ideia aqui? Eu vou aqui na tabela de jogos, que aí eu vou explicar aqui o conceito, depois a gente vai copiar e colar, e vai ser a mesma fórmula para todas as situações em que tiver confronto direto. O que eu preciso saber aqui? Ó, vou comparar Alemanha e Suíça. E aí vou comparar da seguinte forma. Eu vou procurar Alemanha aqui e Suíça aqui, para saber se eles jogaram e para saber qual foi o resultado daquele jogo. Então, eu tenho um critério de mandante, um critério de visitante e também tem que ter o critério da rodada, porque aqui eu quero fazer essa comparação só na primeira rodada. Depois eu quero fazer a comparação na primeira e na segunda. A gente vai aumentando esse intervalo para ver em que rodada eles jogaram. Vamos fazer isso usando a função soma6. E aí, a princípio, pode parecer que a soma ela vai somar informações que vão se repetir e vai duplicar as informações. Não vai por quê? Porque eu tenho Alemanha e Suíça e isso aparece uma vez só na primeira rodada. Se for na primeira rodada, não foi, né? Foi na terceira. Mas, ó, se eu filtrar aqui, por exemplo, vou botar um filtro aqui. Primeira rodada. A gente só tem uma seleção desse lado e outra do outro. Isso aqui não vai se repetir para a primeira rodada. Ela pode repetir a seleção mandante aqui, mas vai ser outro visitante, vai ser outra rodada. Então, não tem problema usar a função soma6 para isso. E de qualquer forma, a gente vai sempre buscar uma informação exclusiva, combinando esses critérios. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o soma6, depois vai ter uma função C no início. Eu vou fazer o soma6 primeiro. Qual é o soma6? Abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Eu quero somar os pontos. Então, eu vou procurar rodada 1, Alemanha, mandante, Suíça visitante. Quero somar nos pontos do mandante. E nós demos esses nomes lá para facilitar, que é o PM, underline, fase 1. Então, tenho ali uma sequência dos pontos do mandante da fase 1. Aqui é onde eu vou somar. Qual é o meu intervalo de critérios? Aí aqui a gente pode... não tem uma ordem específica. Vou fazer primeiro para o mandante. Então, vou colocar o mandante, underline, fase 1. E vou dizer que eu estou procurando aqui a Alemanha, que é a célula Z4. Eu quero comparar só com a Suíça. Então, meu intervalo de critérios 2 vai ser visitante, underline, fase 1. E aí eu quero a Suíça. Então, tem mais um critério que é o quê? A rodada. Eu quero pegar só nessa primeira rodada nesse momento. Então, RD, underline, fase 1. Tem todas as rodadas aqui. Desce um pouquinho a barra de rolagem. E agora eu vou fazer o critério. Esse critério é um pouco diferente, porque eu não vou clicar diretamente na rodada.
Porque eu quero fazer assim, ó, se eu pegar aqui e colocar a rodada 1, beleza. Só que se eles se enfrentaram na rodada 1 e depois eu fazer essa comparação na rodada 2, não vai aparecer o que já aconteceu antes. Então a gente precisa criar um intervalo aí da primeira rodada até a atual, onde eu estou fazendo a fórmula. Então eu faço um menor ou igual, entre aspas, só que eu preciso da célula. E aí eu preciso concatenar isso. Ó. Eu vou concatenar com quem? Com a rodada, que está aqui, ó, em F4. E já vou colocar um cifrão aqui, porque a gente vai aproveitar essa fórmula para as outras colunas. Já falei sobre isso também. De fixar uma coluna, que aí quando eu copio para o lado, a gente mantém essa coluna fixa. Ó, vou clicar em OK. Está aí, a gente vai continuar, né? Não terminou a fórmula. Vou continuar primeiro fazendo o seguinte, ó. Isso aqui é para eu fazer uma procura da Alemanha como mandante, Suíça como visitante. Não aconteceu isso na primeira rodada, mas aconteceu na terceira. Só que o inverso, Suíça e Alemanha. Então, preciso fazer essa comparação também. Então, eu venho aqui, ó, coloco mais, e aí vou selecionar isso aqui, aproveitar, né? Não, Ctrl C e Ctrl V. O que eu altero aqui? Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar os pontos do visitante, sendo visitante a Alemanha e mandante a Suíça. Enter. Agora, eu vou aqui e fazer uma coisa diferente do que eu já fiz em outras tabelas, que agora eu vou comparar primeiro para saber se os pontos são iguais, porque isso aqui só vai fazer sentido se os pontos forem iguais. Então, a gente vai comparar isso com todas as seleções, mas ele só vai trazer um resultado se elas tiverem a pontuação igual. Se não tiver, não faz sentido ter confronto direto entre eles. Então, aqui, ó, antes do soma 6, eu vou comparar com uma função C. Eu vou comparar se essa pontuação é igual a essa aqui. Se for, faz o soma 6. Se não for, 0. Fecha parênteses, Enter. Vemos aqui agora. E aí, agora que vai vir uma adição aqui. Por quê? Eu comparei só com a Suíça. Mas esse aqui é um primeiro confronto direto de pontos, onde quando eu tiver seleções iguais, essa comparação tem que ser feita com todas. Foi o exemplo que eu dei do grupo E, onde todas as seleções estavam empatadas, e a gente precisou comparar todas elas, e no saldo de gols, que vem depois de pontos, verificar também, e depois nos gols pró, é que a gente tinha, por exemplo, a Romênia na frente, mas comparando todas. É isso que a gente vai fazer aqui. E aí, para facilitar, como a gente vai ter aqui comparação com outras células, eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl C, e aí vou usar o atalho Alt Enter, e dar uma quebra aqui. Aí dou um Ctrl V, dou um espaçozinho aqui, só para ele ficar no mesmo alinhamento. E aí aqui a gente vai repetir, acho que assim fica melhor para visualizar. Então, no primeiro eu comparei se o A5, que era Suíça, era igual à Alemanha. Agora eu vou manter o A4 aqui, que é a Alemanha, e vou comparar o próximo, que é o 6. Então, se agora a quantidade de pontos da Hungria for igual à quantidade de pontos da Alemanha, a gente vai fazer isso aqui. Aí vai trocar aqui. Aqui, em vez de ser 5, é 6. E aqui é 6. Agora eu estou comparando a Alemanha com a Hungria. Mas, aí mesma coisa, Alt Enter, Ctrl V, um espaçozinho aqui. Agora eu vou para o próximo, que é a Escócia, que está na célula 7. Então, ó, 7, compara com 4, aqui 7 e aqui 7. Então, eu tenho as células comparando, repete a primeira seleção, aqui repete a primeira seleção, aqui são as 3, ó, 5, 6 e 7, e aqui também 5, 6 e 7. Enter. Está feito aí. Agora, a gente precisa pegar isso aqui e fazer para todas as seleções, comparando ela com todas as outras. Então, vou pegar aqui, ó, selecionar, Ctrl C, ESC, clico aqui, Ctrl V. E aí aqui agora eu estou comparando a Suíça. Suíça que está na célula 5. Então, aqui vai ser 5, 5 e 5. Aqui vai ser 4, 6 e 7. Aqui mantém. Aqui 5, 5 e 5. Aqui 4, 6 e 7. E aqui a mesma coisa. 5, 5 e 5. Aqui,
4, 6 e 7. Enter. Vamos colar. Agora nós estamos na Hungria, linha 6. Vou comparar todos eles, se são igual à linha 6. Se for, a gente faz o mandante da linha 6, que é a Hungria, com o visitante aqui da 4, 5 e 7. Aqui 6, aqui 4, 5 e 7. Aqui também, né, na comparação, faltou aqui, ó, 4, 5 e 7. Enter. E o último aqui, agora estamos na linha 7, que é a Escócia. 7, 7, 7. Aqui é 4, 5 e 6. Aqui o mandante é a 7, que é a Escócia, como visitante 4, 5 e 6. Aqui 7, 7 e 7. Aqui 4, 5 e 6. Enter também. Bom, dá uma olhada, compara aí certinho, vê se as referências estão certas, porque fez esse primeiro aqui, a gente pode copiar e colar para baixo. Selecionar aquela mesma coisa. Tem 4 aqui, então Ctrl C, Ctrl V. 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui deu um placar que foi da Eslovênia e Dinamarca. Elas empataram na primeira rodada. Então, ele comparou Eslovênia com Dinamarca. Eles são iguais. Fez o confronto direto. O confronto direto, pontos entre eles, está empatado ainda. Ficou 1 em 1. Seleciona 24 linhas. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Aí, a partir das próximas rodadas, vão ter mais. Ó. Por exemplo, aqui teve confronto. Esse que é o grupo... que é aquele que deu aquela questão de todos com 3 pontos, ó, na primeira rodada, a gente já tem isso aqui, ó. Já tem a comparação entre todos eles. Por isso que é importante fazer isso aqui. Porque, ó, 3 pontos, então eles estão todos iguais. Independente se a Romênia ganhou a Ucrânia, a Eslováquia ganhou a Bélgica, eles estão empatados. E aí, no confronto direto pontos, está todo mundo igual. E aí vai ter que passar depois para as outras condições. Bom, está feito aí essa primeira coluna aqui, do confronto direto. Esse nível 1 é uma comparação para saber se houve alguma mudança aqui e classificar novamente as seleções. Então, vamos usar uma função C, abre e fecha parênteses, entra na função C. E aí eu vou fazer assim, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é comparar se a pontuação de uma seleção é maior do que a outra. Se for, a gente já muda isso aqui. E aí depois, se não for, a gente faz os outros critérios. Então, eu vou comparar assim, ó. A pontuação da Suíça é maior do que a da Alemanha? Se for, eu já classifico a Suíça na frente. Então, já coloco ela aqui, ó. Se não, a gente faz os testes agora para ver o confronto direto. Então, C, abre e fecha parênteses, entra no C. E aqui eu preciso de 2 condições. Eu preciso saber se a pontuação é igual e preciso saber se o confronto direto é maior. Então, como eu tenho 2 condições, eu uso a função E. E, abre e fecha parênteses, entra no E. Qual é o meu teste lógico 1? Quero saber se essa pontuação é igual a essa. Qual é o meu teste lógico 2? Quero saber se o confronto direto é maior do que esse aqui. Aqui eu comparei, se for maior, se não for, a gente entra no falso. E aí no falso eu faço essas 2 condições. E aí, se for verdadeiro, os 2... aí eu coloco a Suíça na frente, senão fica a Alemanha mesmo. Ó, ok. Aqui vai manter, deixa eu alinhar à esquerda, porque eles têm pontuações iguais e não se confrontaram ainda. Então, mantém do jeito que está. E a Alemanha já estava na frente pelo saldo de gols que a gente calculou aqui. Vai pegar isso aqui, vai dar um Ctrl C, ESC, Ctrl V. E vai alterar aqui, ó. Esse aqui 4, esse aqui 5 e esse aqui 4. Só alternar as células. A gente mantém ali a mesma fórmula, só alterando as referências. Enter. Pega esses 2. Ctrl C, Ctrl V. Pega os 4. Ctrl C. Esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seleciona as 24 seleções. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V.
E a gente tem essa questão aqui, ó, de níveis. Esse é o primeiro nível. E aí vai ter o outro que é para comparar, manter o primeiro, comparar o segundo com o terceiro. E aí vamos fazer aqui, ó, igual proc v. Agora eu procuro essa seleção aqui, ó, para pegar a pontuação dela, essas duas colunas. F4 para fixar, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses, Enter. Puxa aqui, já tira o cifrão, ó. Substitui o cifrão por nada. Ok, fecha. Ctrl C, 2, 3, 4, 5, 6. Seleciona, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Confronto direto. Aqui a gente vai repetir. Tá? Mesmo sendo outro nível, vai continuar comparando todas as seleções. Então, dá para a gente pegar isso aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Ó, que aí ele já muda e já faz referência a essa aqui. Ó. Antes era desse para cá, agora é esse aqui para cá. Ó. Segue normal aqui. O que vai mudar é aqui. Ó. E aí eu faço uma comparação aqui, deixo a Alemanha como primeira. Alemanha aqui, e aqui a gente repete o primeiro e o quarto e faz a comparação entre esses. Posso aproveitar, ó, esse primeiro aqui, Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. Ó. Agora eu faço a comparação entre Suíça e Hungria. Então eu vejo lá, ó, a D6, que é esse aqui, se for maior, ele vai para o 6. E aí, beleza. Aproveito isso aqui, Ctrl C, ESC, Ctrl V, mudo a referência aqui, 5, 5, 6. Seleciona, Ctrl C, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seleciona aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então é isso, vamos parar por aqui, salva o arquivo e a gente continua na próxima aula com outras fórmulas. Um grande abraço e até a próxima aula.